Olá, senhores. Eu sou Liz. Estou mais uma vez aqui para narrar para vocês histórias do sobrenatural. Vamos embora pro vídeo. As histórias de assombrações são muitas, e apesar de nenhum médico legista ter registrado a causa-morte como sendo por conta de algum fantasma, existem evidências para corroborar as histórias contadas pelos filmes de que as pessoas morreram por fantasmas. As mortes desta lista que vou narrar agora estão ligadas de alguma forma com o sobrenatural. O fantasma de Hammersmith. Essa história aconteceu nos primeiros anos do século XIX, no distrito de Hammersmith, no oeste de Londres. Os rumores eram que o cemitério da região era assombrado por um fantasma vestido de branco, com olho de vidro e chifres. Vários relatos de pessoas vendo a entidade se espalharam. Houve até uma mulher grávida que tinha sido agredida por ele e um motorista de carroça que abandonou seu ofício e seus passageiros quando viu o fantasma. Os depoimentos foram levados a sério e a polícia foi ao cemitério investigar. Logo, o oficial Francis Smith encontrou o fantasma e exigiu que ele se apresentasse. Mas como não obteve uma resposta, disparou sua arma. Infelizmente, quem estava em sua frente era Thomas Millwood, um funcionário do cemitério cuja roupa branca era parte do seu ofício. Logo, depois veio o julgamento do assassinato e Smith foi condenado. E quanto a Millwood, as pessoas acreditavam que ele ainda ficava no cemitério vagando. O fantasma do buraco de Alcatraz. Que Alcatraz é uma das prisões mais perigosas do mundo e um dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos, todo mundo sabe. Pelo menos foi um dos mais. Além disso, a parte mais assombrada da prisão são as celas do bloco D. E uma parte do bloco, inclusive, é conhecida como buraco. Esse lugar era o mais frio e era onde os presos ficavam na solitária. Na década de 1940, tiveram vários relatos de um homem fantasmagórico vestindo roupas de prisão do século XIX, vagando pelo buraco. E exatamente esse preso antigo pode ter sido responsável pela morte de outro preso. Um tempo depois de ser trancado em uma cela do buraco, um preso começou a gritar e avisar que tinha alguém com olhos brilhantes junto com ele em sua cela. Os guardas o ignoraram e no dia seguinte viram o preso morto por estrangulamento e as marcas de mão em seu pescoço. Alguns acreditam que algum guarda tenha tomado uma providência para o homem parar de gritar, mas as investigações não chegaram a nenhuma conclusão. O fantasma da viúva tailandesa. Os moradores de Tambon Cha Chawang, na Tailândia, foram aterrorizados por um fantasma em 2013. Acreditava-se que o fantasma era da viúva tailandesa que matou 10 homens em um mês. Alguns deles morreram dormindo e outros simplesmente paravam de viver enquanto caminhavam. Todos foram diagnosticados com insuficiência respiratória. Mas como os homens que morreram não tinham nenhum sinal de doença, os aldeões decidiram contratar um médium que disse que a culpada pelas mortes era o fantasma da viúva. Ele aconselhou que todos os moradores colocassem blusas vermelhas em suas portas para espantá-la. Deve ser da cultura deles, né? Colocar blusa vermelha deve ser da cor, não sei, enfim. Depois da visita do médium, as mortes inexplicáveis pararam de acontecer. O fantasma da mulher com vestido de seda.
Também no século XIX, só que na Inglaterra, médicos legistas e júris confiavam no testemunho de pessoas no tribunal quando as causas da morte eram consideradas não naturais. Como foi o caso em Bristol, em 1841, com a morte de Patrick Haynes, um trabalhador já idoso. Mary Crooker, esposa do proprietário da pousada onde o homem havia morrido, disse que tinha ouvido um barulho de Haynes caindo da escada quando ela perguntou quem estava lá. Segundo contou, ela ouviu a voz do falecido dizendo: "Sou eu e estou morto." No seu julgamento, Mary disse que Haynes possivelmente tinha sido mais uma vítima do fantasma que assombrava a pousada e que era uma mulher vestida com um vestido de seda e que já tinha esta mulher matado outros 3 homens, os empurrando da escada. O fantasma de Camp Lane. Em meados de 1800, Hannah Rallinson foi oficialmente registrada como tendo morrido de medo em South Yorkshire. Ela e seu marido eram mormons e tinham acabado de se mudar para uma casa nova, onde haviam sido apresentados a Harriet Ward. Um dia Harriet estava indo até o porão da casa e gritou por ter visto um fantasma de uma mulher manchada de sangue. As aparições se repetiram outras 5 vezes, tanto quando acordada quanto durante o sono. A congregação de Rallinson resolveu investigar o fantasma e decidiu coletivamente que ela teria sido vítima de um assassinato no porão da casa da família. Quando Rallinson desceu ao cômodo com uma venda em seus olhos, ela logo desmaiou. Foi divulgado que ela tinha visto uma mulher de branco que correu em direção a ela antes de desaparecer. Quando ela recuperou a consciência, disse que o fantasma tinha contado sobre sua morte por William Dawson, seu sobrinho. Rallinson, apesar de forte e saudável, morreu no dia seguinte e falaram que tinha sido por uma crise decorrente do susto. O desaparecimento misterioso da família Jameson. A família Jameson desapareceu da face da Terra em 2009 e seus corpos foram encontrados 4 anos depois, deitados ao lado do seu carro que tinha sido supostamente abandonado por eles na época do seu sumiço. Antes de desaparecer, a família dizia ser assombrada por fantasmas e afirmava que sua filha mais nova, Madison, conversava regularmente com uma garotinha morta. A causa da morte dos Jameson nunca foi determinada e tiveram sugestões de que a família teria sido morta pelos fantasmas que os atormentavam. Bem, meus amados inscritos, este foi mais um relato, mais uma história. Espero que todos vocês tenham gostado e tenham ficado até o final. Gratidão a todos. Não esqueçam de se inscrever, deixar o like de vocês, apertem o sininho para todas as notificações e compartilhem. Assim vocês ajudarão ao canal crescer mais, tá certo? Mais uma vez, gratidão, um abraço forte e até a próxima.